Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Começamos um novo mês, hoje é dia 1º de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura que nos dá a liturgia da missa de hoje para meditarmos é do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos de 1 ao 17. Aqui há eu diria quase que, não sei se posso chamar de uma discussão, mas aparece um profeta, Ananias, que promete coisas boas, que o povo que estava no exílio voltará, que os objetos sagrados que estavam no templo de Nabucodonosor levou voltariam, porque o Senhor vai quebrar o jugo do Nabucodonosor, etc. Enquanto Jeremias diz, olha, eu espero que isso aconteça, se você veio da parte de Deus e Deus te falou isso, fantástico. Mas ele diz a este profeta, o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando a sua palavra for verificada. Porque Jeremias diz, os profetas antes de você e de mim só profetizaram que guerras e aflições e pestes para muitos povos e reinos poderosos. Por quê? Agostinho vai dizer assim, cuidado, ele estava falando de Cristo. É verdade que estamos aqui numa leitura do Antigo Testamento. Mas ele dizia, cuidado, para não prometer aquilo que Cristo não prometeu. Ajuda o povo a estar sempre vigilante, atento, combate. Não prometa, não sei como dizer, vida maravilhosa, sucesso, bem-estar, sossego humano, quando Cristo não falou disso, falou de combates, de lutas, etc, etc. Porque nós temos a ideia de que profeta é aquele que profetiza sobre o futuro. E é muito mais do que isto. O profeta, quando anuncia ao povo, olha, se vocês não se converterem, Deus vai mandá-los por exílio, mais do que anunciar o futuro, o que ele quer é iluminar a realidade daquelas pessoas que escutam a voz do profeta, dizendo, olha, o Senhor me enviou para chamar vocês à conversão, iluminar a vossa vida. Vocês dizem que estão em Deus, mas olha o que acontece com a vossa vida, que vocês dizem que estão em Deus, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, mas vocês vivem como se estivessem longe de Deus. Por isto, o Senhor, para chamar a conversão a vocês, ameaça com o exílio. Volto a insistir, mais do que anunciar coisas futuras. Se, como diz aqui Jeremias, vem um profeta e Ananias fosse enviado por Deus e anuncia coisas boas, isso se verá na história, que Deus vai dar um tempo bom ao povo. Mas este tempo bom só acontece se o povo se converte, se o povo muda de intenção. E o povo ainda estava endurecido. Às vezes a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas a gente está endurecido no seu esquema, no seu projeto religioso de como relacionar-se com Deus e não sai deste esquema para abrir-se à vontade de Deus, entrar na conversão, que Deus me chama a conversão, seja com a palavra de Deus, um acontecimento, uma doença, algo. O que Deus quer me dizer? Por isso, ser profeta nos dias de hoje é poder iluminar a vida dos irmãos. Colocá-los na sua realidade, se eles estão em Deus ou fora de Deus, se estão no pecado ou estão de verdade vivendo a virtude. E ajudar o povo a sempre estar alerta, sempre estar vigilante, porque temos um sedutor, um adversário, um inimigo que quer de fato destruir-nos, tirar-nos de Deus, que nós vivamos longe de Deus e do seu amor. Por isso o profeta é aquele que ilumina a nossa. Onde o demônio me engana? Qual é o meu calcanhar de Aquiles pelo qual o demônio ainda me deixa preso a ele?
E o profeta é aquele que ilumina e dá a possibilidade da pessoa, na sua liberdade, mudar, sair daquela situação e entrar em outra. Como se faz isso? Abandonando-se em Deus, fazendo a vontade de Deus, se conduzindo nas mãos de Deus. Quando a gente acha que apenas profeta é prever o futuro, é anunciar o futuro, cuidado. Eu diria que a gente interpreta mal o que é a profecia. E aqui, depois desse Ananias dizer coisas boas para o povo, Deus anuncia a Jeremias, vai falar a Ananias, ele não foi enviado por mim, e mente ao povo. Por isso, daqui a alguns meses, a menos de um ano, ele morrerá. E de verdade se cumpre. Ananias morre, que é o finalzinho da leitura. Para dizer, espero que cuidado. Se tu buscas um padre, uma profecia, eu diria, não, da parte da igreja, de um padre, de alguém, que só vaticina coisas boas, cuidado, espere que se cumpram. Porque aquele que me ilumina a minha realidade e vaticina, parece que a princípio vaticina o mal, profetiza algo que vai acontecer de ruim na minha vida, ele está me chamando à conversão. Significa que talvez eu abandonei o Senhor, que idolatrei alguma coisa, e o Senhor quer me libertar desta escravidão e me colocar unido a Ele, não quer algo meu. Por isso ameaça, se podemos dizer assim, com algo dizendo, olha, se você não abandonar esta vida, vai te acontecer isto. Mas no fundo o Senhor não quer o mal a nós, quer o bem. Eu espero que sempre a gente esteja disposto a que a igreja me chame à conversão, ilumine a minha vida, me coloque na minha realidade, para que eu saia da escravidão de mim mesmo e entre na vontade e no projeto de Deus. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Assim que Jesus sabe da morte de João Batista, vai a um lugar deserto, afastado, vai de barco. Porém, a multidão, quando sabe, corre atrás de Jesus, chega primeiro, e quando Jesus desce da barca, viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão. Dirá um outro evangelho, porque estavam como ovelhas sem pastor. E os fariseus, mestres da lei, os sacerdotes, deviam ser esses pastores que guiam, que cuidam, que orientam, que ensinam, que levam o povo até Deus. E é em Deus que este povo terá a vida. Porém, aqui Jesus desce, sente compaixão, diz hoje o Evangelho de Mateus, e cura a muitos. Porém, o lugar é deserto. E ficou tarde. E os discípulos... me perdoe. Os discípulos dizem a Jesus, olha, já está tarde, despede o povo, o lugar é deserto, para que eles possam buscar algum lugar para comer. E aqui Jesus diz algo estranho aos discípulos, Olha, vocês não precisam mandar embora a multidão, dai-lhes vós mesmos de comer. Claro que Jesus aqui não está... Os discípulos estão preocupados com o alimento material. Dar pão, comida, algo que sacie fisicamente o povo. E Jesus está se referindo a outra coisa, eu diria. Está pegando um acontecimento e querendo ensinar aos discípulos, vocês não precisam despedir a multidão. Significa, olha, esta multidão eu senti compaixão dela porque está como ovelha sem pastor, está perdida. E o que eu posso é guiá-las até Deus, para que elas encontrem em Deus a vida, a felicidade, tenham o sentido da vida. Por quê? Porque é fácil, está dizendo Jesus, partilhar, se podemos dizer, multiplicar os pães para saciar a multidão. O problema não é, hoje em dia, imagine se nós conseguíssemos multiplicar pão, comida, algo, para dar ao povo hoje faminto nas ruas, os mendigos, tantas famílias desalojadas, e dessemos pão. Mas não resolve o problema. Quando Jesus diz aos discípulos, vocês não precisam mandá-lo embora, porque vocês têm como dar-lhes de comer, que é o pão espiritual, o pão da vida, o sentido da vida, colocar todas as pessoas em Deus para que Deus, o Pai, as sacie, mas sacie plenamente, não só porque
dá um prato de comida. Isto é pouco. Você alimenta o corpo. Mas não faz esta pessoa buscar a Deus, viver em Deus, estar em Deus. É nisso que se refere Jesus aos discípulos. E os discípulos dizem, olha, como poderíamos dar de comer a essa multidão? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães é figura da Torá, os 5 livros, né, do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E os 2 peixes figura deste animal que vive no mar e que a morte, a água é sempre símbolo do mar. O peixe é esta criatura que sempre foi símbolo de Cristo, da ressurreição, aquele que fora das águas, o peixe morre. Cristo é aquele que sai da morte, mas não morre, está vivo e pode nos dar a vida, a sua ressurreição. Faz com que o povo se assente, dá graças a Deus, parte o pão, os peixes, multiplica e alimenta uma multidão, diz aqui o Evangelho, de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe que aqui Jesus está querendo ensinar os discípulos, cuidado. Vocês podem cair na tentação de apenas multiplicar pão material, ou seja, o que a gente hoje chama de toda a pastoral social da igreja, assistência, cesta básica, e o povo partilha. Porém, para que aconteça essa partilha, eu possa fazer com que as pessoas ajudem aqueles que mais necessitam, já não vivam egoisticamente para si, a escravidão dos seus bens, do amor ao dinheiro, achando que a vida está em ter bens, em ter o que comer, em ter o que vestir, etc. Libertas disso e tendo a vida, que vem de Deus, saciadas com o pão do céu, é que ela pode de fato dar a vida. Aquele que sente fome, que precisa de ser feliz, que busca a vida em tudo, no dinheiro, no trabalho, nos afetos, ele está defendendo a vida, busca-se a si mesmo nas coisas, não consegue partilhar. Cristo é aquele que liberta a cada um de nós dessa escravidão, para que eu possa partilhar e saber que eu sou saciado de vida por Deus, que me dá a vida. E a igreja não precisa mandar os seus discípulos a outros para comerem um pão, para se saciarem. Não só porque a igreja pode dar hoje assistência social, é algo que comer ou que vestir. Não. Porque ela tem um pão que o mundo não tem para dar. Só a igreja tem, que é Cristo, que é a palavra, que é o Senhor. E eu espero que sempre aqueles que têm fome e sede possam encontrar na igreja a vida que vem de Deus, do seu amor, serem saciados de vida eterna da mesa do Senhor, seja a mesa da palavra, seja a mesa da Eucaristia. Espero que o Senhor, de verdade, ajude-nos sempre a saciar, porque me parece que é o profeta Oséias, o Amós, eu não lembro agora, que vai dizer, olha, o pessoal vai chegar numa época que vai ter fome, não fome de pão, fome da palavra de Deus, e vão percorrer céus e terra e não vão encontrar mais palavra de Deus, porque abandonaram o Senhor, não o buscaram mais, e vão sentir uma fome tremenda. Eu espero que sempre a gente busque saciar a nossa vida, o nosso coração de felicidade no Senhor. Ele tem um pão que nos sacia. E que a igreja sempre distribua deste pão a todos os que têm fome hoje. Hoje a igreja também celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja, fundador dos redentoristas. E eu espero que, de verdade, pela intercessão deste homem, que dedicou a sua vida para a formação, para levar as pessoas até Deus, possa hoje interceder e nos ajudar a que busquemos em Deus, na igreja, este pão que sacia e que dá vida. Então, rezo a oração deste santo, a oração coleta da memória deste santo hoje. Oremos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do bispo Santo Afonso Maria, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã,
para esse nosso encontro da reflexão da palavra de Deus.